Wagner Moura ganhou o prêmio ali do Globo de Ouro de melhor ator dramático e não sei se é a gente, mas a gente também ganhou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira, que é a nossa língua, nesse caso. E isso já seria, né, muito bom se não fosse a segunda vez seguida que a gente ganha prêmio do Globo de Ouro, né? Ano passado a gente também ganhou o prêmio de melhor atriz e tal, e eu não consigo deixar de pensar na possibilidade do Brasil estar vivendo agora um momento semelhante ao que a Coreia viveu com o Bong Joon-ho na época do Parasita, e o nosso cinema tá virando alguma coisa externamente, e eu gosto de pensar nisso porque, de alguma forma, eu sinto que se isso aconteceu, o meu curso técnico em cinema não foi totalmente uma perda de tempo. Eu adoro essas premiações essas premiação dos Estados Unidos, porque eles fazem tudo ser muito mágico, né? Os Estados Unidos têm uma facilidade de fazer as coisas serem mágicas, assim, eles fazem isso com a Disney, né? Eles têm um mercado de parque que é feito pra falar que lá é mágico, sendo que na verdade é só um jovem triste que, né, usa vários tipos de substância que tá ali embaixo daquela roupa do Mickey, mas mesmo assim a gente acha que é super mágico. Mas pra mim o mágico mesmo da noite foi ver o Wagner Moura falando em português naquele palco mágico que costuma ter várias pessoas falando outras línguas, que são línguas que eu preciso de legenda, e não que o português eu não preciso de legenda, às vezes eu preciso também, dependendo aí, né, de onde vem a pessoa do Brasil, que é um país de dimensões continentais, ou basta a pessoa ser o Eric Jacquin, eu preciso de legenda também. Eu acho muito doido ver o português, a língua portuguesa, né, eu fiquei muito encantado, eu fiquei repetindo aquele momento ali dele falando em português e tal, falando pro Brasil, eu fiquei, é pra mim que ele tá falando. Eu acho muito legal ver a língua portuguesa nesses lugares de prestígio, né, que eu digo entre aspas, porque na verdade é um lugar de prestígio, porque os Estados Unidos, com o seu poder imperialista e soft power, conseguiu me convencer que aquilo ali é um lugar de prestígio. E eles me convencem mesmo, eu já me peguei várias vezes falando que o entretenimento americano é muito melhor do que o brasileiro. E a verdade mesmo é que eu veria várias horas aí de Seinfeld, né, ao invés de ver várias horas do Big Brother ou do Balanço Geral. São os dois maiores produtos de entretenimento brasileiro. Mas sempre que acontece um negócio desses lugares que eles me convenceram que eles são os melhores e tem alguém falando português lá, eu penso essa coisa que, né, eu já penso tanto, então nem preciso ficar me lembrando, mas essas coisas me lembram essa coisa que é eu tô errado. Porque é isso, os americanos eles me pegaram ali desde o início da minha vida, né, eu gosto muito de talk show americano, eu sei ali a lista de quem apresentou o The Tonight Show melhor do que eu sei a lista de presidentes brasileiros, e no stand-up também, né, que eu acho que ali eles conseguiram, é um entretenimento inventado pelos americanos, e ali eu acho que eles conseguem, né, estruturalmente, assim, fazer um negócio muito bonito e tal, e todo mundo fala, né, que a língua inglesa é a língua universal porque ela é a língua mais fácil de se aprender, mas eu lembro que eu ouvia muito isso quando eu tava na escola e começou a ter aula de inglês, eles falavam que era a língua mais fácil de aprender e eu não tava entendendo o verbo to be, que deve ser o verbo mais fácil de aprender, então eu devia ser burro por não estar entendendo alguma coisa. E a gente tem essa relação com a língua inglesa, né? A gente já se afundou já na cultura americana aqui no Brasil. Eu tava vendo esses dias um vídeo do Ariano Suassuna, naqueles pequenos stand-ups que ele fazia, mas se eu falar aqui que o Ariano Suassuna fazia stand-up, ele vai voltar a vida só pra vir me matar. Então não é stand-up, né? Mas eu vi aquele vídeo dele falando que o povo brasileiro que já tava muito incomodado com a gente começar a usar palavras em inglês, e o povo brasileiro usando ali a palavra em inglês e botando tanto inglês no linguajar dele, ele tava ali fadado a começar a se desconectar da própria cultura dele, né? E eu sei que muita gente olha pra isso e fala, é isso mesmo, eu tô querendo, como brasileiro, me desconectar da própria cultura. E eu não sei se isso é bom de verdade, mas eu também não sei se se já era também. Porque eu já vi várias situações disso acontecendo na minha própria vida. Por exemplo, quando o Papa, o novo Papa, né, o Papa Leão, ele assumiu ali o cargo de Papa, ele começou a fazer o discurso dele ali, ele é um Papa americano, né, Papa americano, e aí ele começou a falar ali para as pessoas, e eu tava vendo o Papa falando em inglês na tela, e eu falei, tá certo, né? Ele tá na tela, ele tá falando numa tela, ele é uma pessoa importante, ele está como pessoa importante falando numa tela, ele tem que falar inglês mesmo, né? É o correto a se acontecer. O que é muito estranho, porque me deixa de olhar para outras coisas que estão na cara ali, né? Do que tá acontecendo de verdade. Por exemplo, que o Papa atual, o nome dele é Robert. Ou seja, eu definitivamente agora posso dizer que eu tenho nome de santo, e eu tava preocupado que o Papa agora fala inglês, então isso deve ser o mais certo possível. Dia desses eu tava ouvindo uma música de K-pop, né? Porque às vezes eu gosto de ouvir, né, coisas que não tem nada a ver comigo. E aí eu tava ouvindo a moça lá cantando, né, e tal, e eu ouvindo a vocalista cantando na música, eu comecei a pensar, nossa, né, a língua dela não encaixa em música. Eu não sei por que eu comecei a pensar isso, mas logo depois que eu falei isso, eu falei, gente, você tá doido? E eu não notei, né, porque eu tô tão acostumado
acostumado a ficar ouvindo música em inglês, que quando eu ouvi uma música do Oriente, eu falei, nossa, né, não faz sentido, mas que coisa estúpida. E aí eu comecei a pensar logo, nossa, tomara que o Oriente tome conta da nossa cultura aqui no Ocidente logo pra eu parar de pensar esse tipo de atrocidade urgentemente. E de outras coisas muito piores que eu vejo fazendo também, que é que eu tenho vergonha de falar isso, mas eu, às vezes, me pego pensando e falando em inglês sozinho. É muito bizarro, eu não gosto disso. Às vezes meu diálogo interior, ele é em inglês, e eu acho que isso deve ao fato de que, tipo, quando eu morrer e eu puder ver todos os dados lá, números do que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que vai estar lá escrito que durante o meu dia, eu ouço mais pessoas falando em inglês que em português. Eu fico vendo tanta coisa em inglês, fico vendo tanta coisa, né, na internet e em outras coisas, em outros lugares em inglês, eu acabo ouvindo mais inglês do que português na minha própria vida. E isso acaba que gera um fenômeno que tem que tomar muito cuidado, que eu, às vezes, no meio de uma conversa, tô conversando com alguém e eu quase começo a falar em inglês. Eu tenho que parar aquilo ali, né? Eu tenho que começar a meter chicote nas minhas costas e, né, cortar meu corpo inteiro quando eu chego em casa, pra eu aprender a não parecer o filho do Supla enquanto eu tô conversando com os outros. E quando o Wagner Moura subiu ali no palco, né, ele começou a falar em inglês, e eu acho tão legal quando isso acontece, né, parece que a gente, como brasileiro, é um ninja ali que tá adentrando a cultura dos outros e, né, falando a língua deles pra poder se comunicar. Só que no final ali ele falou em português, né, e não dá pra não sentir uma pontinha de orgulho quando esse tipo de coisa acontece. E esse é o primeiro filme depois de muito tempo que eu não pesquisei, então não sei quanto tempo, mas é o primeiro filme depois de muito tempo que o Wagner Moura faz em português, e foi com ele que a gente ganhou o Golden Globes, né? Golden Globes, o Globo de Ouro. E eu acho que isso faz a gente sentir mais orgulho disso também, né? Porque o Wagner Moura ganhou outros prêmios, por exemplo, com Narcos, né? Que ele tá ali interpretando uma figura da América Latina. Mas a gente não se importa muito porque a gente nem é da América Latina. E aí a nossa língua indo, assim, né, nos lugares longe, assim, né? Começo a ficar pensando, gente, por que eu preciso de legenda pra ouvir o que o Maduro tá falando? Mas quando é o Trump falando, eu consigo ouvir tranquilo sem legenda. Tem alguma coisa errada aí. Uma das coisas que eu mais achei interessantes lá na série do Tremembé, né, é que tem muita música em inglês, né? E né, uma série nacional ali, uma série brasileira, e eu achei muito, muito interessante, sim, porque não tem nada mais brasileiro do que a gente ficar ouvindo música em inglês e colocando coisas de americanos e britânicos no meio das nossas coisas, né? Mas eu fico pensando bastante, tanto com essas coisas políticas acontecendo aqui, né? Por exemplo, sei lá, eu sei mais do que tá acontecendo na política americana do que na política da Venezuela. Eu fico pensando, né, toda essa lavagem cerebral que esses americanos conseguiram colocar a gente aqui nesse lugar do mundo, né, que é o Brasil, né, que é o quintal dos americanos, sabia? Aprendi esse termo esses dias, agora vou usar bastante. Será que eles realmente merecem isso, assim, no sentido de, será que é realmente o melhor, ou será que é um produto do tempo também, né? E aí a gente aqui fica achando que é melhor, mas é porque eles convenceram a gente de que é melhor, mas não deve ser, não. E eu ando tentado me forçar ultimamente a ver menos coisas americanas e mais coisas brasileiras ou da América Latina, o que é bizarro, porque eu tenho uma foto no fundo do Kramer, do Seinfeld, né? Então já tá difícil por aí. E eu tento ficar, né, alimentando ali o meu algoritmo com coisas latinas e coisas brasileiras, mas é uma pena, porque o meu algoritmo, ele é americano, né? Ele fica tentando se vender e vender a cultura dele, é sempre chato. Então é muito bom, né, ver a gente ganhar. Óbvio que os americanos, né, eles devem ter seus interesses políticos ali mais adversos pra estar fazendo isso agora, né? Não sei, parece que a gente tá entrando em momentos estranhos aí, né? Não sei se a gente tá vivendo uma nova política da boa vizinhança americana, eu não entendo, né, muito disso, mas vai que. Será que vem bomba aí? Mas eu não quero ficar pensando muito nisso agora. Mas é sempre gostosinho achar que os americanos estão olhando alguma coisa e falando assim, ah, tá, esse povo aqui é bom mesmo. E a gente fala, sim, a gente é bom mesmo, na sua cara. E aí, ironicamente, o aval americano de que o Brasil é bom faz a gente ver melhor que os americanos não são tão bons assim e a gente que é bom. Interessante, né? Não sei se é bom, mas deve ser bom. É confuso, mas é super confuso estar num país com as veias abertas da América Latina. E aí a gente, né, pode até, sei lá, tá vivendo aí algum momento que a gente possa, né, assistir aí nossos filmes de novo, né, perder o ranço que muita gente tem com o cinema nacional brasileiro, e a gente pode aí até, né, voltar aí a ver coisas que o cinema novo, né, o movimento do cinema novo estragou aí, né, muita gente pegou bode com o cinema brasileiro depois do movimento do cinema
cinema novo, mas que a gente possa, né, voltar nisso e até ver que eles são filmes bons sim. Tá vendo aí, ó, o meu curso técnico em cinema tem que servir pra alguma coisa e esse parágrafo foi só pra... É muito dinheiro gasto. E aí eu fico pensando se não tem outras formas da gente, né, ficar aí nessa, né, com esse orgulho que eu tive do Wagner Moura falando em brasileiro, de outras formas, né? Tipo, caralho, eu tô aqui no Brasil, deve ter muita coisa boa aqui no Brasil, mesmo pra eu ter orgulho de ser brasileiro, né? E óbvio, eu tenho orgulho de ser brasileiro em vários lugares e tal, mas vocês entendem que bate diferente quando é o cara lá de cima falando que nós é foda. Mas honestamente, eu tô falando aqui que o filme talvez fosse bom, mesmo se a gente não ganhasse isso. Eles não entendem de nada. Sempre bom lembrar também que Globo de Ouro, né? A única coisa que me faz querer ver o Globo de Ouro é um monólogo de abertura de algum comediante. Esse ano foi com a Nikki Glaser. Ela fez aí talvez a melhor piada sobre o Leonardo DiCaprio namorar sua novinha que existiu nos últimos tempos. Eu achava que já tinham feito de todos os jeitos aquela, mas ela conseguiu fazer uma nova, parabéns. E a Wanda Sykes entregando o prêmio de melhor especial de comédia e falando muito mal do Bill Maher enquanto ela anunciava esse prêmio. Uma noite que falam mal do Bill Maher e falam bem do Wagner Moura só pode ser uma noite boa. Você não sabe de que eu tô falando? Pois é, esse é o ponto que eu tô afundado em cultura americana. Sorte sua. E falando finalmente do filme do Agente Secreto, né? Que eu achava que esse filme aí só tinha um frame só, porque todo lugar que eu via falar sobre esse filme era aquela foto do Wagner Moura no orelhão, né? Eu falei, se bobear, o filme é só essa foto. E a mesma foto em 2 horas seguidas. Mas não, parece que tem muito mais imagens além dela. Eu falei que parece porque eu não vi o filme ainda. Eu vou lá ver filme. Vou ver filme brasileiro, R$60 pra ir no cinema pra ver filme brasileiro. Se a gente for pro Oscar e os americanos me falarem que vale a pena ver esse filme, aí eu cogito talvez ver. Mas por enquanto eu vou esperar aí. Se os caras lá da academia falar, é legal, vai ver, aí eu considero. Eu tentei ver Pirata, mas eles não estão deixando, então fazer o quê? Mas se você já viu esse filme, comenta aí embaixo, fala quais são os frames mais legais que tem a lei do Wagner Moura no orelhão, ou comenta qualquer outra coisa. Quero fazer um vídeo aqui respondendo só comentários das pessoas aqui, né? Então, se você gostou, comenta, deixa o like, se inscreve no canal e, né, não é um pedido, é uma obrigação que você tem que fazer de, né, tá sempre aí afinado na nossa coluninha jornalística, talvez uma das melhores colunas jornalísticas que existem no YouTube hoje. Tá bom? Beijo, tchau, bem-vindos ao Nome Chamativo.